Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao 9º episódio de Um Jovem Reflexivo, o podcast. O seu espaço para você parar no tempo e meditar no que está acontecendo agora na sua vida, no passado e quem sabe no futuro, tudo ao mesmo tempo. Hoje serei bem breve nessa introdução e dizer que este episódio se trata de um texto que resume tudo basicamente o que foi dito nos episódios anteriores, ao mesmo tempo que dá um propósito para toda ideia, para toda linha de raciocínio que eu venho traçando até aqui. Então se prepare para mais um passo nessa jornada de autodescoberta, porque o episódio de hoje pode te fazer chorar. Depois da leitura, converso mais com vocês. Saudade de casa. Crescer. Uma palavra simples, com toda uma complexidade em seu significado. Divide-se em 2 sílabas, bem como em 2 fases. Quando comecei a crescer, percebi que há coisas que eu vou fazer com esperança e determinação, mas nem sempre vão resultar naquilo que eu esperava ou naquilo que meus pais disseram que resultaria. Tudo começa com um resultado negativo, que dá origem à frustração, que dá origem à raiva, e esta ao ódio, e este à revolta. A frustração pode ter uma série de fatores, mas todos eles estarão ligados ao sentimento de incompetência, de insuficiência. Por muito tempo, eu achei que tinha que ser bom o bastante para qualquer coisa que viesse às minhas mãos, pois a expectativa de todo mundo sempre foi muito grande sobre mim. E por isso, eu acreditava que não estava tudo bem quando eu não acertava. E, de tanto repetir esse processo, acabei me tornando marionete nas mãos deles. Cada vez mais eles existiam e eu cada vez menos. Mas chega uma hora em que cansa. E essa é a hora em que você desperta para uma realidade assustadora de que existe um mecanismo de controle da sua vida que está violando o seu próprio sentido. Se isso não te enfurece, creio que você deve ter um sério problema, pois eu não consigo me aceitar, quanto mais a situação, se eu estiver vivendo plenamente pela expectativa alheia. Essa é a minha raiva. A raiva se transforma em ódio, e isso faz com que todas as partes do meu corpo, bem como tudo que elas fazem, fiquem agressivas. Você continua fazendo tudo o que faz, mas com um ímpeto destrutivo. E essa é a fase em que você quer chamar a atenção, pois já está cansado de ser manipulado. Chega a ser engraçado como podemos reagir diante da persistência das situações adversas, ou de uma mesma situação, pois em nossa sã consciência, jamais faríamos certas coisas que fazemos nesse estado. Quando o ódio não produz efeito, chegamos à marca do fim da primeira fase do crescer, a revolta. Acho que esse é o momento mais misterioso no contexto da nossa personalidade, pois a perdemos por completo e nos tornamos completamente diversos, sem medir os meios e nem as consequências. Tudo o que queremos é nos ver livres daquela agressão, não importando se alguém verá. Ou seja, ainda que isso cause a nossa completa solidão. A primeira fase do crescer é errar. Errar é simplesmente horrível, mas é melhor do que chegar aos acertos da maneira errada. Agora que estamos completamente sozinhos e não temos ninguém com quem conversar, precisamos quebrar nosso orgulho e ter uma conversa com nosso próprio ser para entender melhor o que aconteceu. E por melhor, eu quero dizer completamente despido de si, pois o eu ainda está revestido de revolta. É uma introspecção muito pesada, devo dizer. Você deixa de ser quem é agora para que você, num estado reflexivo, possa conversar consigo mesmo, a fim de, pelo menos, identificar os blocos que montaram aquele passado. O diálogo consigo mesmo custa o reconhecimento do próprio erro, enterro do próprio orgulho e lágrimas de arrependimento. Quando você passa um tempo proveitoso sozinho, ou melhor, consigo mesmo, começa a se lembrar de tantas coisas que você poderia ter evitado, bem como das pessoas que te avisaram.
Percebe então que se afastou de tantas pessoas que sempre quiseram o seu bem e nunca desejariam ficar longe de você. Obviamente, não são todas as pessoas, mas as que não são acabam se tornando irrelevantes diante da nova perspectiva que você adquiriu das boas e dos momentos que você passou com elas. Essa perspectiva se chama saudade. Não sei quanto a você, mas eu penso em como eu saí da minha casa afastando-me de tudo que a compõe. O conforto, o aconchego, a comida gostosa e até mesmo aquela que embrulha o estômago. Quem suporta buchada, meu Deus? Os abraços, os desejos de bom dia e os de boa noite, as pequenas brigas, as pequenas alegrias, as grandes alegrias, ou seja, a família. E ao lembrar de tudo isso, eu me entristeço, pois o que eu estou fazendo para manter viva essa memória? Eu tive que passar por tudo isso para me lembrar? Que absurdo! Não, isso não pode ficar assim. Eu preciso viver mais aquilo que deu origem a essas memórias, antes que eu apenas possa lembrá-las e não possa mais vivê-las. Eu estou aqui, nesse momento, mas eu sei que não pertenço a esse lugar. E quando me dou conta disso, eu transformo a tristeza, gerada pela saudade, em um ímpeto de busca. Eu busco voltar. Anseio por isso. Volto correndo, pois quero sentir meu corpo em movimento, quero senti-lo vivo e com um propósito novamente. E, enquanto corro, penso no que posso fazer para que aquela revolta nunca mais me tome. Isto é, penso com todas as minhas forças em como não errar outra vez, pois agora sei o que tudo aquilo pode fazer comigo. Errar é ruim? Depende. Não posso dizer que sim. Pois se eu não tivesse errado, se não tivesse me frustrado, contraído ódio e sucumbido à revolta, eu não teria tido ciência de cada momento que passei durante a solidão, a tristeza e a saudade. E agora eu mal posso esperar para voltar para casa e abraçar a vida que eu deixei para trás e que eu nunca deveria ter abandonado, porque era aquela vida que me mantinha de pé e eu nem sabia. A segunda fase do crescer não necessariamente se conclui quando você não erra mais, mas quando você sabe que há um lugar para onde voltar e recomeçar. A segunda fase do crescer é aprender. Muito bem, senhoras e senhores, esse foi o texto Saudade de Casa. É um texto bonitinho, digamos assim, né? Mas, lendo novamente, eu reconheço que tem uma lição muito interessante a ser aprendida. E, a bem da verdade, quando eu defini os episódios finais dessa temporada, e sim, eis aqui um spoiler, esse podcast será dividido em temporadas. Eu jamais achei que esse texto teria cabimento na linha de raciocínio que eu venho traçando, mas revendo os textos da antologia, e aqui eu faço menção à antologia novamente porque é onde ele consta, eu vi que tem absolutamente tudo a ver sobre o errar como parte essencial do crescimento. É engraçado que eu já começo o texto fazendo uma anedota meio perspicaz. Eu uso a palavra crescer como o pivô para o início da construção da ideia, dizendo que é uma palavra que se divide em duas sílabas, bem como em duas fases. E aí eu começo a narrativa toda. Então, vamos traçar que a ideia do texto, quando eu a introduzo, na verdade começa com uma quebra de expectativa, com uma frustração. E aí eu digo que há uma cadeia de sentimentos que se sucedem uns aos outros nessa caminhada, né? Como se fosse uma reação química. É uma frustração, é o resultado negativo, em primeiro lugar, que dá origem à frustração, que dá origem à raiva, a raiva ao ódio e o ódio à revolta.
E aí eu faço questão de mencionar o sentimento de incompetência e de insuficiência que permeia tudo isso. Lembrando que insuficiência é o primeiríssimo episódio do podcast. Se você ainda não ouviu, ouça agora para você entender um pouquinho mais. E a insuficiência é bastante característica dessa parte do crescimento que é, sem dúvidas, o erro. A insuficiência, ela é causada, em sua maior parte, por conta de expectativas não exatamente nossas, mas dos outros. E uma coisa que eu menciono aqui, que eu acabei não mencionando no texto insuficiência, eu não lembro se eu escrevi antes ou depois desse texto, é o fato de nós nos sentirmos como marionetes nas mãos das pessoas. Ou seja, elas estão nos controlando a partir das expectativas dela. É como se a expectativa dos outros fossem as cordas que movem nossos braços, nossas mãos, nossas pernas e até mesmo direcionam a nossa cabeça, ditando a direção na qual devemos olhar, influenciando nossa visão de mundo e fazendo com que cada vez mais eles existam e nós cada vez menos. Só que tem uma hora, eu não sei vocês, né? Eu digo por mim que sou melancólico. Eu costumo não ter essa reviravolta. Todavia, pessoas de outros temperamentos que eventualmente se deixam levar pela expectativa alheia, acabam rompendo com isso. E esse rompimento é muito brusco. É a hora em que você cai em si e fala: poxa vida, o que eu tô fazendo? Essa realidade não é minha, é a realidade dos outros. Então eu preciso que ela seja minha, porque quem tá vivendo sou eu, não são elas. E em vez de você trazer toda essa percepção para um lado positivo, você se afasta para, digamos, o lado negro da força, fazendo uma referência muito idiota a Star Wars. Então essa raiva se transforma em ódio. Isso faz com que tudo que você faz seja feito com uma visível raiva, né? Com um visível ódio. Ou seja, o que antes era apenas sentimento começa a refletir nas suas atitudes. Você pode até continuar fazendo o que você estava fazendo antes, correspondendo às expectativas dos outros, mas dessa vez você faz questão que elas percebam quanto ódio você está exalando. Então tudo que você faz tem um ímpeto destrutivo, porque você quer chamar atenção, você quer dizer: eu tô fazendo isso, mas saiba que eu não tô gostando. Porque você cansou de ser manipulado. O meu próximo comentário chega a ser engraçado. Como podemos reagir diante da persistência das situações adversas ou de uma mesma situação? Eu digo uma mesma situação porque pode ser de fato uma mesma situação que se repete e você vai se acostumando com ela. Só que esse costume vai corroendo a sua paciência. E a sua paciência tem limite. A nossa paciência tem limite. O que eu acho engraçado aqui é quanto tempo leva para que a gente caia na nossa própria consciência de que isso está nos fazendo mal, de que isso está tirando cada vez mais da nossa personalidade. Só que, obviamente, as pessoas não são nada bestas, na maioria, né? E quando você não encontra uma forma, digamos, pacífica, né, de romper com tudo isso, eu digo pacífica metaforicamente, porque você continua exalando ódio. De vez em quando é bom, mas tem que tomar cuidado com o seu ímpeto de destruição, com a sua raiz de amargura, né? O apóstolo Paulo vai falar disso também. Então, você se revolta. Quando parece que não tem mais jeito de romper com aquilo, você se revolta de verdade. E aí que acaba a primeira fase do crescer, que é o errar. Porque, querendo ou não, nós somos tomados de um impulso meio desconhecido de fazer alguma coisa que quebra totalmente os vínculos com as pessoas.
por mais que elas sejam traiçoeiras, pilantras, cruéis, nós acabamos rompendo com elas da forma mais drástica e mais destrutiva possível. Querendo ou não, isso é errado. Mas é a primeira fase do crescer. E é essa a narrativa que eu venho construindo. Antes que se inicie a segunda fase, o erro, ele desbloqueia em nós uma espécie de limbo em que ficamos em um silêncio absoluto. Então nós meio que somos compelidos a ficar nesse silêncio e escutar as vozes da nossa cabeça que por tanto tempo nós ignoramos. Porque a gente se entope de tanta coisa, e eu falo no sentido mais diverso, sabe? A gente se distrai com os vídeos no TikTok, rolando a página infinitamente, seja TikTok, Instagram, Facebook, para quem ainda tem e quem ainda usa, para se desvencilhar da própria realidade. Ou a gente começa a rabiscar sem parar, ou sei lá, a gente se entope de bebida, a gente se entope de festa, a gente se entope de conversas fúteis com amigos ou de pessoas que a gente acha que são nossos amigos. A gente se entope de vícios pra mascarar aquilo que a nossa alma está gritando. Porque o erro, ele pode até ser inofensivo no primeiro momento, mas ele vai te corroer, cedo ou tarde. E essa corrosão vai acabar afetando a sua alma. Ela afeta naturalmente a sua alma. Chega uma hora que ela não aguenta mais. Ela grita. Porque simplesmente é a base do nosso viver. Então a gente se entope com tantas coisas, tantas distrações, tantas coisas fúteis, tudo para não ficar a sós com nossos próprios pensamentos. Esse momento de introspecção é muito pesado. Quem tá acostumado a fazer autoanálises sabe muito bem disso, porque a gente precisa remoer algumas coisas para que a gente possa tratá-las, jogar no lixo e se renovar, sabe? Fazer uma limpeza de pensamentos. Por quê? Você precisa lidar com os seus dois egos. O primeiro é o seu ego atual, que se tornou uma pessoa totalmente destrutiva, que age por impulso e que, apesar de ter adquirido uma percepção correta da realidade, se revoltou e quis fazer uma revolução e por isso ficou sozinha. Esse é o primeiro ego. O segundo ego é o seu eu num estado reflexivo, que questiona, que investiga, que quer desvendar o mistério por trás de todo aquele sentimento e que de fato não se conforma com o seu próprio estado atual, né? Não se conforma com o estado das coisas também, mas sobretudo não se conforma com o próprio estado. Então você coloca esses dois egos para ter uma conversa. E essa conversa, meu amigo, é meio destruidora. E eu digo destruidora num bom sentido. Mas, Guilherme, existe bom sentido? Existe. E eu vou te dizer com uma memória. Eu trabalhava com a minha mãe na loja que ela tinha, né? É um bazar, uma loja de variedades. Vez por outra, minha tia também estava por lá, né? Na verdade, ela chegou a trabalhar por um período lá também. Quando eu trabalhei com a minha tia, meu Deus do céu, todo dia era uma limpeza diferente. Eu falava, meu Deus, o que acontece com essa mulher que tem tanta energia pra gastar? Mas sempre foi assim. Pegava uma prateleira, tirava todos os objetos, brinquedos, potes, enfeites, mochilas, enfim. Tirava tudo, jogava no chão, fazia uma bagunça. Porque tinha que fazer o quê? Passar espanador, passar um paninho com álcool, etc. De repente reorganizar para ter um display um pouco melhor. E aí vem uma frase que ela sempre me disse, que ficou na minha cabeça, fica na minha cabeça até hoje. Para você arrumar, tem que bagunçar primeiro. Que é, na verdade, um espelho daquele velho lema, né? Vai piorar antes de melhorar. Então, a conversa que você tem consigo mesmo é destruidora, por quê? Porque ela te desconstrói, né?
Não exatamente destrói, ela te desconstrói. Então ela pega cada bloquinho seu, da sua personalidade, vai te decompondo para investigar como que você chegou naquele estado. Por que você chegou naquele estado? Qual foi a sua motivação? E a partir daí começa a traçar um plano de retorno. Retorno para onde? Quando você se decompõe, você percebe que deixou alguns princípios essenciais. Claro, às vezes você pode não ter tido uma criação, digamos, dentro de princípios morais elevados, porque, afinal de contas, existem pessoas assim, eu não posso ignorar essa realidade. Todavia, a pessoa, sempre chega uma hora em que a pessoa é capaz de discernir por si própria o que é aceitável, o que não é, o que são princípios bons e princípios maus. E isso precisa ser colocado em evidência nessa hora. Quais bons princípios eu deixei para trás? E pelo menos no caso da maioria das pessoas, esses princípios começam na família, né? Princípios de honestidade, de cordialidade, de persistência, de perseverança, tudo está ali, na família. E essa perspectiva que você tem, e é isso que eu coloco aqui no final de um dos parágrafos, se chama saudade. Porque você sente falta. Você não se deu conta disso quando você estava na sua crise de ódio, mas quando você finalmente se coloca na parede, você percebe quanto faz falta toda aquela sua origem simples. Sabe aquela frase, é simples, mas de coração? Às vezes o simples, tem mais valor do que muita coisa luxuosa e suntuosa que você vê por aí. Porque é o que te sustenta, que te trouxe até aqui. Você precisa deixar de ter ambições? Claro que não. A gente sempre deve buscar o crescimento, o amadurecimento, o aprimoramento, o aperfeiçoamento, tudo quanto é mento. Tô falando muita coisa que rima. Mas toda busca por avanço precisa de um freio de vez em quando. E esse freio está nas suas origens, nos bons princípios, entende? Então aqui eu descrevo uma cena com tudo isso: conforto, aconchego, a comida gostosa e até mesmo aquela que embrulha o estômago. Porque às vezes até a comida da qual você não gosta, por exemplo, nossa, quando criança, jamais que eu sonhava em comer alface e tomate, que é tipo o básico de um vegetal, de alguma coisa de vegetais na comida, o básico. Eu sempre detestei. Eu só vim passar a comer o ano passado. É hilário? Mas é de chorar. Então, até mesmo essa comida que você não gosta é a comida que te sustenta, que te permitiu permanecer vivo, fisicamente. E sem contar outras coisas, os abraços, os desejos de bom dia e os de boa noite, que parecem coisas muito triviais, mas sem perceber, elas vão fazendo parte da construção da nossa moral, entendem? As pequenas alegrias, as grandes alegrias, ou seja, a família é a nossa raiz. E quando finalmente cai a ficha de tudo isso, a gente começa a se perguntar: nossa, como que eu deixei tudo isso acontecer? Eu deixei o conforto da minha casa, passei por uma crise de ódio, eu tive que passar por tudo isso pra me lembrar desses momentos e perceber que eles eram bons. E aí eu digo, não, eu preciso fazer alguma coisa. A diferença da pessoa que se encontra nesse limbo é justamente nessa etapa, em que você cai em si e percebe que precisa fazer alguma coisa e você de fato faz alguma coisa. Porque não basta você querer, você precisa fazer. A intenção precisa da ação correspondente. Então o que eu faço? Eu faço que nem um filho pródigo, volto correndo, pois quero sentir o meu corpo em movimento, quero senti-lo vivo e com propósito novamente. E o motivo
pode até parecer simples em palavras, mas o significado que esse motivo carrega é muito forte. Eu quero viver um pouco mais dessas memórias que estão voltando à minha mente agora, porque se eu não fizer nada, elas nunca vão passar de memórias. Ou seja, eu só vou poder lembrar e nunca mais vou poder viver. Então eu vou voltar e vou aproveitar o máximo que eu posso. E isso tem muito a ver, e aqui mais uma vez eu trago um versículo bíblico. Meu Deus do céu, eu tô impressionado como cada episódio aparece um novo. E eu nunca tinha pensado nisso lendo esse texto. Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Que é, inclusive, um versículo que já me fez chorar tanto. Meu Deus, é uma coisa, assim, surreal. Chegamos, então, no objetivo, que é o retorno. E o retorno, ele marca a segunda fase do crescer. Ou pelo menos espera que seja marcada. Porque você teve todo esse momento de introspecção, de reflexão, e você toma uma atitude e volta para casa. Então, isso quer dizer que você vai deixar de errar? Não quer dizer isso. Por mais que errar seja ruim, ele pode se tornar bom desde que ele te ensine alguma coisa. E mais do que isso, desde que você aprenda com ele. Porque, de fato, você precisa voltar ao lugar onde você caiu, reconstruir os seus passos e continuar a sua vida do jeito certo. Porque um erro, ele sempre continuará existindo, sempre continuará lá no mesmo lugar, fazendo o seu caminho ser tortuoso, enquanto você não voltar até ele e consertar. Isso é fato. É por isso que você volta. E saber que há um lugar para onde você volta e recomeça é um marco da segunda fase do crescer. Se a primeira fase do crescer é o errar, a segunda fase é o aprender. Você pode aprender com os seus próprios erros, com os erros dos outros, mas você nunca vai deixar de aprender. E nós temos a oportunidade de aprender todos os dias, porque o mundo acontece ao nosso redor e também dentro de nós. Existe uma realidade fora de nós e uma realidade dentro de nós, e nós podemos aprender com ambas. Basta abrirmos os nossos olhos para dentro e enxergar qual será o nosso ponto de vista do lado de fora. É claro que o bom aprendizado, ele é precedido por algum erro, mas não adianta nada se nós de fato não aprendermos. Se não houver aprendizado, nunca vamos crescer. Pois bem, senhoras e senhores, esse foi o episódio 9 de Um Jovem Reflexivo, o podcast. É uma baita reflexão, devo dizer. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham imergido nessa reflexão junto comigo e aprendido alguma coisa, pois afinal, se a gente não aprende, a gente não cresce. Então compartilhe esse episódio com seus amigos, compartilhe o podcast com alguém que você conhece, porque aqui tem muita coisa boa para ser ouvida, para ser compartilhada, para ser sentida. Ainda existem várias perguntas que precisam de resposta e às vezes a resposta pode estar dentro de você, basta você procurar. E não se esqueça, toda sexta-feira estamos aqui com um compromisso marcado para viajar um pouco mais além nesse universo vasto de informação sobre nós mesmos, sobre o que nós podemos pensar, sobre o que podemos fazer, sobre o universo que está diante de nós e também dentro de nós. Tenham um excelente fim de semana, um forte abraço e até breve.